truly sweet, for time is running out. Day after day, we'll make the Monday our masterpiece. Oh my love. I take a look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying down to the dead on the edge of your life, staying drunk in the night. The angels up in the clouds, I'm jealous, no one can doubt. So this of the ordinary. You got me kissing the ground of your sanctuary. Shatter me with your tongue, oh Lord, we're tormented. The angels up in the clouds, I'm jealous, no one can doubt. Hopeless, hallelujah. On this side of heaven's gate. All my life I'll do ya. Breathe in, take my breath away. At your altar I pray, oh my, taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead bed. On the edge of your night, staying drunk on your body. The angels up in the clouds, I'm jealous, no one can bounce. So it's all ordinary. You got me kissing the ground round the sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, it's a midnight. The angels up in the clouds, I'm jealous, no one can bounce. So it's all heavenly. I dance to this king, never dance to me. Oh my, what was it that did right until I saw you night? I know you have to fly. Tell me so of the ordinary. How you laying me down to a dead bed on the edge of your night, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous, no one we got. The ordinary. You got me kissing the ground around sanctuary. Shatter me with your touch, oh daughters of midnight. Angels up in the clouds are jealous, no one we got. Todos os anos, as arrematações de gado atraem centenas de pessoas que se juntam para as festas de Santo Cristo em São Jorge, nos Açores. Os animais são oferecidos pelos devotos de Santo Cristo. O culto e a festa fazem parte da identidade das gentes desta ilha. Eu penso que o povo não pode viver sem a sua memória. E a memória é esta cultura também. Uma forma de preservar a memória é passando isto de geração em geração. Esta festa é uma festa que fala muito ao nosso povo. A área terrestre da ilha de São Jorge, incluindo uma área marinha envolvente, é reserva da biosfera da Unesco desde 2016. A singularidade da paisagem resulta do contraste entre as falésias e as superfícies aplanadas, designadas de fajãs. São Jorge destaca
Destaca-se ainda pela sua forma alongada e estreita, que acompanha uma extensa cordilheira vulcânica central. Todo este ecossistema envolvente, não só dos Ceres, como da Érica Azórica e como das trofeiras de São Jorge que estão subjacentes no solo, tem uma importância em termos de biodiversidade e de serviços de ecossistema muito relevante e muito importante para a ilha. Além do sequestro de carbono, as torfeiras da Floresta Laurisilva de São Jorge regulam o ciclo da água. A valorização dos recursos naturais fundamentais para o desenvolvimento socioeconómico representa uma das missões das reservas. Aqui a ordenha é que vai ter com as vacas. Às vezes estão neste pasto, também é para aquele ali, outro dia vão para esse, todos os dias elas vão mudando de pasto para pasto e a ordenha vai sempre atrás dela. E eu costumo dizer que isto assim é que se chama vacas felizes. Não é aquelas vacas que vão às horas abaixo e depois estão confinadas em semente. Estas estão 24 horas por dia, 365 dias por ano. A nossa ilha é que está o segredo. A Ilha São Jorge é uma ilha comprida, estreita, em que a salinidade passa muito pela ilha e, portanto, está realmente nas nossas ervas, no nosso terreno e, portanto, isso passa para o leite e depois, por sua vez, passa para o peixe. Com cerca de 8 mil pessoas, uma das principais atividades da ilha é a agropecuária, com vista à produção sustentável do afamado queijo de São Jorge. Já no concelho da Calheta, está localizada a fábrica de conservas de atum Santa Catarina. Ambos os produtos representam o património gastronómico desta reserva da biosfera, atraindo atenções dentro e fora de Portugal. Nós utilizamos aqui na empresa a espécie skipjack, é um peixe mais pequeno e é assim, é o peixe da região. Recebemos o atum de pesca de saltivara, que é uma forma de pesca sustentável. Esta forma de pesca evita que haja a pesca ilegal mais de 70 fajãs de origem detrítica ou lávica, a ilha apresenta uma grande diversidade de flora e de fauna. Na caldeira de Santo Cristo são populares as amêijoas, mas hoje a apanha lúdica é uma ameaça à espécie. Nós temos agora 3 apanhadores licenciados da apanha profissional da amêijoa. Somente eles podem apanhar 50 quilos de amêijoa por mês, por pessoa. Atualmente está um processo de formação de um grupo de cogestão. Já tivemos algumas reuniões. É o primeiro grupo de cogestão que está a ser formado aqui nos Açores. A ideia é juntar pessoas de diferentes instituições, governamentais, não governamentais e locais, e que possam sentar na mesma mesa e discutir sobre os atuais problemas e possíveis soluções para esses problemas de forma consensual. Preservar os recursos das reservas é uma responsabilidade de todos. Disso depende a reconciliação do homem com a biosfera, o nosso futuro. Isto é a cultura. Isto é a cultura do nosso povo. Além do feedback também funciona. Já não é mau. Ora bem, boa tarde.
Eu escrevo sempre qualquer coisa e depois acabo por nunca ler isto. A realidade é esta. Eu quero, acima de tudo, saudar a presença de todos vós, começar por saudar as entidades que foram convidadas e agradecer, obviamente, a vossa presença. Para além daqueles que espero que nos estejam a acompanhar online, porque infelizmente o tempo não permitiu que chegassem cá os aviões, mas vão estar presentes na nossa sessão. Quero, acima de tudo, também dizer uma pequena palavrinha para os nossos alunos, porque para eles muitas vezes isto parece tudo uma coisa normal e repetitiva, porque mais uma coisa feita na escola, mais não sei o quê, mais uma biosfera. Se repararem bem, são pouquíssimas as biosferas que existem no nosso território, no país todo. Mesmo a nível mundial, o facto de haver uma zona que é classificada de biosfera não é habitual nem é normal. É difícil ter esse processo, entrar na Unesco, entrar nos parâmetros complexos e chatos da ONU, até aquilo ser aprovado. Felizmente, nós, na nossa ilha, temos as biosferas das Fajãs, que foram classificadas como tal, e que devemos respeitar como tal, porque são, acima de tudo, como disse muito bem o Sr. Padre António, ali naquele pequeno vídeo, são a nossa cultura. Para além de uma zona biológica, para além de uma reserva biológica, fazem parte da nossa cultura enquanto açorianos. E é isso que devemos tentar preservar sempre ao máximo. E vou parar com as conversas, porque não é a mim que me compete estar com este tipo de discursos, mas sim às entidades competentes, e vamos passar, dando a palavra ao Presidente da Escola Básica Secundária de Velas, o Sr. Vítor Bernardo. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Secretário do Ambiente Online, oradores, Dr. Marco, Dra. Rita, mais entidades aqui presentes, portanto, Presidente da Câmara das Velas, Calheta, Assembleia Municipal, Presidentes de Junta, nossos alunos, professores e funcionários, pessoal da ação educativa. É com enorme honra e sentido de responsabilidade que damos hoje início à ação comemorativa dos 10 anos da Reserva de Biosfera das Fajãs de São Jorge, integradas no 4º Festival de Reservas da Biosfera de Portugal, associadas à celebração do Dia da Ecoscola. Este momento é mais do que uma simples efeméride, é a celebração de uma década de compromisso com a sustentabilidade, com a valorização do nosso património natural e cultural e com a construção de um futuro mais equilibrado entre o ser humano e a natureza. A classificação das Fajãs de São Jorge como reserva da biosfera representa o reconhecimento internacional da singularidade deste território, um espaço onde a biodiversidade, a cultura e a atividade humana coexistem de forma harmoniosa. Ao longo destes 10 anos, este Estatuto tem sido um motor de desenvolvimento sustentável, promovendo práticas responsáveis e reforçando o orgulho da nossa identidade. Hoje, ao longo deste programa diversificado que temos vindo a assistir desde as 9h30 da manhã, destacamos também o papel fundamental da educação. As ecoescolas, e em particular a nossa comunidade escolar, têm sido um exemplo inspirador de cidadania ativa, envolvendo alunos, professores e parceiros em projetos que fazem a diferença no dia-a-dia e no futuro do planeta. Quero, por isso, dirigir uma palavra especial aos nossos alunos. Vocês são os verdadeiros embaixadores desta causa. O vosso envolvimento, criatividade e consciência ambiental são essenciais para garantir que os próximos 10 anos e muitos mais sejam ainda mais ricos em conquistas e em proteção do nosso património. A todos os parceiros e entidades aqui presentes, deixo também o meu reconhecimento pelo trabalho conjunto, pela dedicação e pela visão partilhada que têm tornado possível este percurso. Que esta celebração seja, acima de tudo, um momento de reflexão, inspiração e renovação de compromissos. Que continuemos a trabalhar juntos por um São Jorge mais sustentável, mais consciente e mais preparado para os desafios do futuro. Muito obrigado e tenhamos uma boa reflexão. Obrigado, Sr. Presidente. Temos que agradecer sempre ao chefe, não se esqueçam. Seguidamente, vamos passar a palavra ao gestor da Reserva da Biosfera das Fajãs de São Jorge, o Sr. Paulo Silveira. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária de Velas, Excelentíssimo Sr. Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Velas,
excelentíssima senhora Presidente da Assembleia Municipal da Calheta e o Sr. Vereador também da Câmara Municipal da Calheta, Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, Conselho de Velas, excelentíssimo Sr. Presidente do Comitê MAP, excelentíssima senhora Secretária Executiva da Unesco, que nos estão a acompanhar online, senhoras e senhores conselheiros da Reserva da Biosfera das Fageiras de São Jorge, senhora Coordenadora das Reservas da Biosfera dos Açores, senhoras e senhores professores, caros e caras alunas, antes de mais, eu quero agradecer ao Sr. Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica Integrada de Velas pela sua disponibilidade da escola em acolher a comemoração destes 10 anos do nosso aniversário da classificação da Unesco da Reserva da Biosfera das Fageiras de São Jorge. Quero também agradecer aos professores, aos alunos, pela dinamização de atividades que começaram logo pela manhã, em conjunto com os alunos da Escola Profissional da Ilha de São Jorge, a quem aproveito desde já também para agradecer ao Presidente da Escola, que nos foram apresentados vários trabalhos integrados numa lógica da rede CPLP, do programa MAP da rede CPLP. Portanto, foram apresentados vários trabalhos por alunos oriundos de cada um destes países, alguns de Cabo Verde, da Guiné, do Brasil, outros das nossas reservas da biosfera, que são 4, de Corvo, Flores, Graciosa e São Jorge. Que nos trouxeram aqui uma ideia de como é que são as reservas nos outros países da comunidade de língua oficial portuguesa. São 27 reservas que nós temos, naturalmente com diversidades culturais, naturais e realidades socioeconómicas totalmente distintas. Tanto a EBS de Velas como a Escola Profissional da Ilha de São Jorge são parceiras de longa data, disponibilizando-se ao longo dos anos em inúmeras ações de oferta educativa, quer através da Divisão de Educação Ambiental da Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática, quer através dos nossos técnicos da nossa Secretaria, que colaboram constantemente nas nossas ações da Reserva da Biosfera das Fageiras de São Jorge. Desde já a todos eles, meus profundos agradecimentos e muito obrigado. No dia 18 deste mês, portanto, há 2 dias atrás, assinalamos também este nosso 10º aniversário na EBI do Topo. E no próximo dia 24 falaremos na Escola Básica e Secundária da Calheta. Naturalmente, nós tínhamos previstos e tivemos um evento maior aqui na Escola de Velas, da EBS de Velas, também porque conseguimos conciliar a Escola Profissional e a escola aqui, a Escola de Velas, que juntas representam cerca de 60% da comunidade estudantil de São Jorge. Isto para não incluirmos também portanto, a creche, porque aí a percentagem ainda se elevava. Ou seja, isto também traduz um pouco aquilo que é a assimetria demográfica da ilha e a assimetria demográfica, portanto, da comunidade estudantil. De qualquer das formas, nós vamos sempre às escolas, procuramos sempre as escolas e esta data destes 10 anos tentamos comemorar nas 3 principais escolas da nossa ilha. Sendo que aqui juntamos a Escola Profissional na EBS de Velas. Neste programa temos ausências físicas muito relevantes e eu quero aproveitar aqui o momento e digo físicas porque eles não estão aqui presentes fisicamente, estão connosco a acompanhar-nos online. A começar logo por Sua Excelência, o Sr. Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática, que ele fez tudo para estar aqui hoje. O voo foi cancelado ontem de tarde para a terceira. Tentou vir no barco da manhã, o barco também foi cancelado, portanto, reuniu-se todas as condições, acho que os deles estavam mesmo contra a vinda deles cá. Mas eles estão cá connosco e está também connosco o Presidente do Comitê MAB, o Dr. Marco Rebelo, juntamente com a Secretária Executiva da Unesco. Eles passaram o dia todo
todo na Terceira. Fizeram uma aterragem bastante violenta lá e passaram o dia todo. Até à última tinham esperanças de conseguirem chegar ao dia de São Jorge. Nós já tínhamos quase a certeza, porque sabemos como é que é o vento norte, tínhamos quase a certeza que eles não vinham, mas a esperança era a última a morrer e chegou ao final do dia e voltaram efetivamente para Lisboa, porque o voo de reacomodação deles era só ao final da tarde, já depois de nós termos aqui esta sessão já ter terminado. De qualquer das formas, agradecemos o esforço de todos e acho que é compreensível a frustração que nós tivemos a organizar todo este evento e não podemos contar com eles. Mas isto é uma realidade que é comum à nossa reserva da biosfera. Em termos de acessibilidades, a insularidade tem este fenómeno muito particular. É que se já vivemos dentro de uma zona de insularidade que são os nossos Açores, nós temos esta dupla insularidade que é a dificuldade nas ilhas mais pequenas da conexão. E ontem os nossos ilustres colegas de Lisboa sentiram isso na pele. Portanto, chegaram aos Açores, mas não chegaram a São Jorge, efetivamente, e voltaram à noite. Mas isto é uma realidade que nós depreendemos com muita frequência. Quem é de São Jorge sabe muito bem o que é ficar isolado 1, 2, 3 dias ou mais sem termos avião, sem termos barco. Não é fácil viver aqui. Mas com estas vivências, isto faz com que nós sejamos mais resilientes. E a verdade é que esta resiliência que está intrínseca a todos nós faz com que nos deixamos, com que ficamos com que nos dê mais resistências dentro da própria resiliência. É na dificuldade que se constroem grandes mulheres e grandes homens. E esta plateia que aqui está hoje é o futuro do nosso território. Mesmo que muitos de vós partam e buscam novas oportunidades noutros destinos, muitos ficarão e outros regressarão, tal como eu também o fiz, com novas ideias e contribuindo com princípios de sustentabilidade, de paz, de equilíbrio para com o meio ambiente, preservando uma herança cultural que os vai conduzir a um futuro melhor, com certeza. A Reserva da Biosfera das Fazendões de São Jorge comemora o seu 10º aniversário a 19 de março. Foi ontem, no Dia do Pai, que em 2016, no Peru, foi anunciado a entrada da Reserva da Biosfera das Fazendões de São Jorge para a rede mundial das Reservas da Biosfera da Unesco. Naturalmente, foi um processo que começou com uma candidatura em 2015, envolvendo o esforço conjunto de muitas pessoas, a quem já desde já quero aproveitar aqui um momento para agradecer ao Dr. Luís Sequeira, era então o Diretor de Serviço do Ambiente na altura, e a Dra. Marta Cunha, que continua ainda connosco a desenvolver diversas atividades na Reserva da Biosfera, e que dedicam parte do seu tempo profissional a acompanhar estas nossas atividades conjuntas. A Reserva da Biosfera das Fazendões de São Jorge, à semelhança das restantes 3 reservas, portanto, Corvo, Graciosa e Flores, não é propriamente um departamento do Governo Regional dos Açores. Trata-se de um compromisso assumido pelos seus conselheiros, e a maioria está hoje aqui representada, com um enorme peso repartido pelos 2 municípios, presidido por um gestor, neste caso designado pela Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática. Foi o modelo de governança escolhido na altura. Temos reservas da biosfera cujos modelos de governança assentam essencialmente nas autarquias, outros assentam na própria estrutura da tutela. Passaram 10 anos e é hora de fazermos um balanço. Este balanço será partido num relatório que temos que submeter à Unesco, sujeito a escrutínio, naturalmente, e onde a Unesco vai decidir se somos merecedores de continuarmos a ostentar esta classificação de reconhecimento internacional tão importante. Ou sim ou não, a ver vamos. Em 2010, a reserva nasceu, tem vindo a crescer,
a trilhar o seu caminho de aprendizagem, tal como vocês no vosso dia o fazem aqui na escola. Apesar de não termos os recursos que desejaríamos ter, isso não tem sido um obstáculo para nos envolvermos em diferentes projetos, apresentarmos candidaturas a fundos europeus, fomentar a cooperação com as restantes reservas da Biosfera dos Açores e da Madeira e a nível nacional e mesmo dentro do âmbito da CPLP, da Rede Iberomap, que já hoje aqui de manhã foi falada. Quero também aqui destacar, e já esta minha intervenção era muito de agradecimentos, destacar também o papel extraordinário da doutora Marta Betancourt, enquanto coordenadora destas 4 reservas da Biosfera dos Açores, que nos tem aproximado cada vez mais e nos tem ajudado imenso a crescer e a desenvolver o nosso próprio caminho. O envolvimento sistemático com a rede nacional e, sobretudo, com o nosso Comitê MAP, ao qual também quero agradecer esse mesmo envolvimento. Nós falamos de reservas da biosfera e gradualmente temos vindo a fazê-lo chegar aos conselheiros da reserva da biosfera. Portanto, tentarmos chegar a este conceito, porque ao fim e a cabo, as reservas são a reserva de todos nós, mas os donos da reserva somos nós, os utilizadores, mas são os conselheiros, presididos por um gestor, que são os verdadeiros coordenadores desta mesma reserva. O 4º festival, portanto, já vai na sua 4ª edição das reservas da Biosfera de Portugal, foi um projeto lançado há precisamente 4 anos, que tem evoluído de ano para ano. E esta edição, que teve como principal palco a Ilha do Corvo, contou com eventos espelho das restantes 3 reservas. Este percurso que nos tem feito aproximar gradualmente dos nossos conselheiros, das escolas, faz com que, passados 4 anos, num espaço de 15 dias, nós tínhamos quase 40 atividades. 40 atividades. Não chega bem, são 30 e tal atividades. E só no final é quando nós vamos conseguir fazer um balanço de quantas pessoas estiveram envolvidas neste festival. Ora bem, ninguém foi deixado para trás. Temos atividades que vão desde atividades de extremismo, à conservação da natureza, à gastronomia, ao artesanato, passado por setores de atividade económicas como a agricultura, em áreas tão pouco exploradas como é o caso da viticultura, e que sempre tentamos envolver a comunidade escolar. O Festival das Reservas da Biosfera tem vindo a assumir um objetivo numa contínua troca de experiências de desenvolvimento de iniciativas conjuntas de cooperação em torno da conservação da natureza, da biodiversidade, da investigação, apoio logístico, desenvolvimento social, sempre dentro do programa MAP, do quadro do programa MAP da Unesco e, do modo geral, em sintonia com a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esta cooperação estende-se a áreas temáticas e operacionais, nas quais o programa MAP tem intervenção direta, como as convenções sobre a diversidade biológica, a Convenção Ramsar, alterações climáticas, o mar, entre outras. Não quero deixar de passar um momento para deixar umas breves palavras sobre a rede das reservas da Biosfera de Portugal. Durante anos não se conseguia estabelecer uma rede de jovens das reservas da Biosfera de Portugal, pois essa lacuna já foi preenchida. E saiu uma solução aqui da reserva da Biosfera das Reservas de São Jorge, não só, mas saindo daqui, nós temos a vice-representante da Rede de Jovens Iberomap, que se reúne os países da Península Ibérica, os 2 países da Península Ibérica e os países da América do Sul, mas a representante das reservas da Biosfera de Portugal, que é a nossa Neide Silva, em conjunto com o Walter da Reserva da Biosfera de Jerez, mobilizaram jovens de todas as reservas portuguesas e estão neste momento a constituir uma associação, e ela daqui a pouco vai falar sobre isso, que já tem uma sede nacional, que por acaso será aqui na Vila das Velas.
com o apoio, naturalmente, do município. Quando à vontade dos sonhos passam à realidade. Vós hoje sois sonhadores, mas não uma geração com ferramentas à vossa disposição, tem-nas, coisa que a minha geração não teve. Vocês vão estar muito mais preparados que a minha geração teve para enfrentar os desafios futuros, e são muitos. A nós cabe-nos ajudar-vos a percorrer este caminho. A minha geração tem a responsabilidade de vos entregar uma reserva da biosfera que compatibiliza os usos do território, dos recursos naturais, das atividades económicas, da biodiversidade, dos valores culturais, rumo a um caminho de equilíbrio, de desenvolvimento e de sustentabilidade. Vocês vão conseguir fazê-lo ainda melhor e não tenho dúvidas. Cada um de vós acredita em si mesmo, porque os vossos pais, os vossos professores e a vossa reserva da biosfera das Fazejões de São Jorge acreditam e depositam muita, mas muita esperança em vocês todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Paulo Silveira. Grande discurso, mas haveria muito mais para dizer. Nunca serei contra discursos longos, muito pelo contrário. Quando temos muita coisa para dizer é porque a coisa vale a pena ser dita. Essa é a realidade. De seguida, vamos passar para aqueles que infelizmente não conseguiram cá chegar, porque o tempo não ajudou. É esta a nossa desvantagem de vivermos tão isolados e às vezes a vantagem também. O facto de estarmos isolados torna-nos únicos e mais acessíveis, digo eu. De seguida, vamos então ouvir o Presidente do Comitê Nacional do Programa MAP Portugal da Unesco, o Sr. Marco Rebelo. Sr. Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Velas, demais autarcas presentes em sala, Sra. Secretária Executiva da Comissão Nacional da Unesco, Sr. Gestor da Reserva da Biosfera das Fazejões de São Jorge, senhores e senhoras alunos, professoras, demais convidados, considerem-se todos cumprimentados. Enfim, quando vemos uma fazenda pela primeira vez, normalmente ficamos com a sensação de que alguém pegou numa ilha muito inclinada e colocou ali um pequeno pedaço de chão plano à beira do mar. E, na verdade, as fazendas são precisamente isso, não é? São pequenas plataformas formadas por deslizamentos de terra ou por depósitos de lava encaixadas entre as grandes falésias da ilha. Portanto, são paisagens únicas, muito características de São Jorge. Mas, enfim, eu não vos quero assustar, eu obviamente não vim falar aos jorgenses sobre o que são as fazendas, não é? Porque, enfim, os senhores sabem melhor do que eu o que são as fazendas. Mas tinha que dar este pequeno breve enquadramento sobre fazendas. Enfim, durante séculos, e isso acho que é muito relevante, durante séculos as pessoas, os vossos antepassados, conseguiram fazer algo absolutamente extraordinário nesses lugares. E algo que, parecendo simples, é extraordinário nas fazendas, que é viver ali, não é? Conseguiram cultivar, conseguiram pescar, conseguiram construir casas, conseguiram criar tradições, conseguiram criar famílias. Ou seja, as fazendas são um exemplo perfeito de algo que hoje chamamos de equilíbrio entre pessoas e natureza. E é exatamente por isso que hoje estamos aqui. Ou seja, o que é uma reserva da biosfera? E já ouviram seguramente a expressão reserva da biosfera, é isso que estamos hoje aqui a celebrar, os 10 anos da reserva da biosfera das Fazejões de São Jorge, e deixem-me tentar explicar de uma forma simples. Uma reserva da biosfera é um território reconhecido pela Unesco. A Unesco é, enfim, de uma forma simples, uma parte das Nações Unidas dedicada à ciência, à educação e à cultura, que reconhece territórios que conseguem fazer três coisas ao mesmo tempo. Por um lado, proteger a natureza, por outro lado, permitir que as pessoas vivam e trabalhem nesses territórios e, por outro lado, que sejam territórios que sirvam de laboratório onde se possa aprender e viver de forma sustentável. Portanto, que cumpram estas três funções.
Ou seja, não são territórios que sejam apenas museus da natureza, vitrines onde não se pode tocar. São lugares onde a natureza e as pessoas convivem de forma inteligente e harmoniosa. Portanto, é um conceito que nasce de um programa da Unesco chamado O Homem e a Biosfera, que foi criado em 1971, precisamente para melhorar a relação entre os seres humanos e o ambiente. E hoje existem mais de 700 reservas da biosfera em todo o mundo, em mais de 150 países. Portanto, como sabem, existem à volta de 200 países no mundo, mais de 150 já têm reservas da biosfera. Em Portugal existem 13 reservas da biosfera, que estão espalhadas entre o continente e os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Mas há um facto curioso, é que a região autónoma dos Açores é uma verdadeira potência mundial, digo eu, das reservas da biosfera, porque no arquipélago dos Açores temos 4 reservas da biosfera, portanto, Corvo, Graciosa, Flores e Fagães de São Jorge têm territórios classificados como reservas da biosfera. E as Fagães de São Jorge foram reconhecidas como reserva da biosfera em 2016 e, portanto, hoje cantam as nossas almas, celebramos os 10 anos deste reconhecimento internacional e portanto, é isso que estamos aqui hoje a celebrar. Mas eu diria que o mais importante não é o dia em que a Unesco decidiu esta classificação. Eu acho que o mais importante é tudo o que aconteceu antes. Ou seja, são séculos de relação entre as pessoas e a ilha. Ora, imaginem o que é chegar a São Jorge há 500 anos atrás. Ora, não há aeroporto. Não há porto moderno, não há internet, não há GPS. Há uma ilha cheia de falésias e os primeiros habitantes tiveram de aprender rapidamente 3 coisas, pelo menos, entre outras. Tiveram de aprender onde plantar, onde encontrar água, não é? E como descer as Fagães sem cair pelo caminho e estatelar-se lá embaixo. E o que é certo é que conseguiram, não é? Conseguiram, ao longo do tempo, criaram um modo de vida adaptado ao território e nas Fagães cultivaram-se alimentos, criaram-se animais, construíram-se pequenas comunidades e isto criou algo muito importante, que é uma identidade da própria ilha. E, na verdade, a história de São Jorge está profundamente ligada às Fagães e à forma como as pessoas viveram esses espaços. É um exemplo extraordinário de adaptação humana à natureza e é precisamente este tipo de relação que as reservas da biosfera procuram valorizar. Ou seja, há muitas ilhas no mundo, quer dizer, o que não falta no planeta são ilhas. Mas São Jorge tem características muito particulares. E eu destacaria, por um lado, a geografia, não é? É uma ilha estreita, montanhosa, rodeada por grandes falésias e ao longo da costa surgem dezenas de Fagães. Algumas têm lagoas, outras têm campos agrícolas, agora, não é? Outras têm pequenas aldeias, mas este mosaico de paisagens cria uma enorme diversidade de habitats naturais e de espécies. Por outro lado, a biodiversidade nos Açores, existem muitas espécies que não existem em mais lugar nenhum do planeta, e aqui em particular também, portanto, as espécies endémicas. E são tesouros biológicos exclusivos, ou seja, é uma riqueza absolutamente única e que traz muita gente a Portugal e, em particular, aos Açores. Depois as paisagens, quer dizer, são coisas absolutamente únicas, com mar, falésias, ribeiras, vegetação, que ajudam a manter esta diversidade. E por último, mas não menos importante, destacaria a cultura, não é? Aqui encontramos tradições, modos de vida, arquitetura, conhecimentos que foram construídos ao longo de gerações e tudo isso faz parte daquilo que a Unesco quis reconhecer, não é? O peso da Unesco, este reconhecimento que é global e que dá uma projeção para todo o mundo a este território em Portugal. Mas atenção, eu estava a falar do passado, mas uma reserva da biosfera não é só o passado. E, portanto, quando falamos da natureza ou do património, parece que estamos a falar de coisas antigas, como se o objetivo fosse guardar o passado numa vitrine. Não, uma reserva da biosfera é mais do que isso. E, na verdade, é quase o contrário. Uma reserva da biosfera é um lugar para experimentar o futuro, para testar perguntas de como produzir alimentos de forma sustentável, como proteger a biodiversidade, como é que podemos viver bem sem destruir os recursos naturais. Era o tal laboratório vivo que eu vos falava há pouco, não é? Uma das 3 funções que uma reserva da biosfera deve cumprir. Portanto, é um lugar onde se testam funções que podem inspirar outras regiões no mundo.
E aqui entra outra questão importante, que é quem é que vai decidir esse futuro? São os cientistas? São os políticos? São os gestores das reservas da biosfera? Depois eu diria que são todos estes, não é? Cada um destes vão decidir. Mas também são sobretudo vocês, e eu, quando digo vocês, estou-me a referir, permitam-me esta intimidade no vocês, estou-me a referir aos estudantes que estão nessa sala, porque vocês são a geração que vai viver mais tempo de todos nós que estamos aqui, os que, enfim, que já viveram mais tempo, que já foram estudantes e já não são. Porque são os que vão viver com as consequências das decisões ambientais que estamos hoje a tomar. E as decisões ambientais são todas aquelas que têm a ver com as alterações climáticas, com a perda de biodiversidade, com a gestão dos oceanos, energia, alimentação, tudo isso vai marcar o vosso futuro. E pode parecer assustador, mas é simultaneamente assustador, mas são também oportunidades. Porque significa que a vossa geração é a geração que pode resolver algum destes problemas. E ainda em relação ao que dizia do laboratório de experimentação, o poder das ilhas. E estamos, enfim, eu gostaria muito de estar, eu tenho uma pena enorme não poder ter chegado ontem a São Jorge, porque as ilhas são grandes laboratórios de inovação, não é? Porque nas ilhas tudo é mais visível e enfim, o senhor secretário regional, os autarcas que estão presentes sabem disso. Há muito apetite dos cientistas em todo o mundo pelas ilhas, em ir para as ilhas, as universidades. Porquê? Porque nas ilhas os recursos são limitados, mas as comunidades são próximas, a ligação à natureza é muito direta e, portanto, quando alguma experiência funciona numa ilha, muitas vezes funciona noutros lugares. Portanto, os Açores são observados com muita atenção por cientistas, por organizações internacionais. Com São Jorge, nós temos muito a aprender e, portanto, se tivesse de resumir esta lição, a lição desta ilha numa frase, eu diria que é possível viver com a natureza sem destruir aquilo que nos sustenta. Eu diria que é isso. Durante séculos, as comunidades de São Jorge aprenderam a usar os recursos da ilha de uma forma relativamente equilibrada, não é? Claro que hoje temos desafios, novos desafios, há mais turismo, o clima está em mudança, a economia transforma-se, as soluções, também há novas soluções, não é? E são essas que temos que procurá-las. E procurá-las de forma a encontrar equilíbrio. Novos equilíbrios entre a natureza e a economia, entre a tradição e a inovação, entre o local e o global. E, portanto, o que gostaria de dizer para terminar, porque já vai longa a minha intervenção, é deixar-vos um convite mais sob forma de um desafio, enfim, é que olhem para a ilha onde vivem, olhem, mas muitas vezes nós olhamos, mas não vemos, não é? Portanto, olhem para ver e olhem para a ilha onde vivem, com olhos de ver, para o lugar onde cresceram, mas olhem com olhos curiosos e perguntem porque é que esta paisagem é assim, quem é que viveu aqui antes de nós, que espécies existem aqui, o que é que podemos fazer para melhorar este lugar, esta reserva da biosfera maravilhosa, e que eu tanto gostaria de ter visitado e de estar aí hoje convosco para partilhar. Muito obrigado pela vossa atenção e até breve, espero. Muito obrigado pelas suas amáveis palavras. É uma coisa só que eu queria ressalvar, de facto, da sua intervenção, que é o facto de nós muitas vezes passamos pelos locais e parece que não os vemos. E peço a cada um de vocês, e principalmente vocês que são jovens e que ainda não começaram a reparar as pequenas coisas que nós temos no nosso local, da nossa terra. Se repararem nos turistas, às vezes eles estão parados a tirar fotografias a uma varanda, a uma pedra da calçada, ao caminho, sítios onde nós passamos todos os dias, mas para nós já é tão comum e tão habitual que nem ligamos. Mas nós, de facto, temos coisas tão únicas que para quem vem de fora é extraordinário. E é essa coisa extraordinária que vocês que são o futuro devem começar a olhar cada vez mais. E é por isso que eu fico muito orgulhoso de chamar a próxima pessoa, porque vai falar exatamente de vocês todos, da vossa geração, e que é representante nacional da Rede de Jovens das Reservas da Biosfera de Portugal, Naide Silva. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária de Velas, Excelentíssimo Sr. Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática, Excelentíssimo Sr. Gestor da Reserva da Biosfera das Fazeiras de São Jorge, caros convidados e convidadas e caros palestrantes. Boa tarde a todos.
O meu nome é Neide Silva e é com muito gosto que eu estou aqui para vos falar um pouco sobre a Rede Nacional de Jovens das Reservas da Biosfera de Portugal. As reservas da biosfera são territórios reconhecidos pela Unesco onde se procura conciliar a conservação da natureza, a valorização do património cultural e o desenvolvimento sustentável. Ou seja, encontrar um equilíbrio entre o ser humano e o ambiente. São por isso espaços muito especiais e onde se trabalha diariamente para encontrar este equilíbrio entre as pessoas e o território. Mas, para que este trabalho tenha continuidade no futuro, é essencial envolver também os jovens no processo. E foi precisamente com este objetivo que surgiu a Rede Nacional de Jovens das Reservas da Biosfera. Criar um espaço de encontro, partilha e participação ativa entre os jovens que vivem, estudam ou trabalham nestes territórios. E como é que tudo começou? Em 2024 tive a oportunidade de representar Portugal no 3º Fórum de Jovens da Rede Iberomab, em Salvador da Bahia, no Brasil. E estiveram presentes jovens da América Latina, do Caribe e da Península Ibérica. Fui então representar Portugal. O que mais marcou no Brasil foi a ligação que os jovens têm lá com as suas reservas de biosfera. Eles valorizam profundamente os seus territórios e o papel que eles têm na sua conservação. Senti lá uma energia incrível e trouxe comigo uma grande motivação para fazer crescer também algo semelhante em Portugal. Pois então, até então não havia. Já tinham sido criadas algumas tentativas para criar a Rede Nacional de Jovens, mas sem sucesso. Foi também neste contexto que acabei por ser eleita uma das representantes da Rede de Jovens de Iberomab para a Península Ibérica e também a representante nacional. Isto reforçou ainda mais o meu sentido de responsabilidade e compromisso para trazer este trabalho para cá, para o nosso país. Essa experiência fez-me perceber, dentro de outras coisas, duas mais importantes, que também temos desafios e que eles lá também têm, mas persistem e continuam a trabalhar para conseguir alcançar os seus objetivos e que também não estamos sozinhos. O segundo é que a persistência é possível e é muito importante para construirmos algo com impacto e que os jovens são, sem dúvida, uma peça fundamental nesse caminho. Neste momento estou também a candidatar-me para representar Portugal no 3º Fórum Mundial de Jovens das Reservas da Biosfera, que irá decorrer agora em maio na Itália. Eu acho que estas participações, e eu sou um exemplo vivo disso, que as participações nestes encontros são muito importantes, não só para dar visibilidade ao nosso trabalho, que na altura não conseguia porque não tinha nada feito ainda, mas agora já tenho, mas também para trazer mais conhecimento ainda, outras ideias, outras experiências, contactos, que também é muito importante, para fortalecer a nossa rede no nosso país. Depois do Brasil, comecei a participar então em reuniões do Comitê Nacional, comecei a partilhar o que aprendi lá e a apresentar novas ideias que tinha para envolver mais jovens nas reservas da biosfera. E, entretanto, demos um grande passo, apenas 6 meses depois de ir ao Brasil, conseguimos reunir jovens de todas as reservas da biosfera de Portugal, encontramos-nos na reserva da biosfera na Graciosa, em maio do ano passado, realizamos o primeiro encontro nacional de jovens. Foi um momento muito importante, pois permitiu fortalecer as nossas ligações, trocar as ideias e começar a construir uma visão conjunta para o futuro da nossa rede. Foi também nesta fase que fomos oficialmente reconhecidos pelo Comitê Nacional do Programa MAB como Rede Nacional de Jovens das Reservas da Biosfera. Mas o objetivo da rede é, então, aproximar os jovens das suas reservas dos seus territórios, dar-lhes voz e incentivar a sua participação em iniciativas ligadas à sustentabilidade, à conservação da natureza, à cultura local e ao desenvolvimento das comunidades. Desde então temos vindo a crescer, reunimos regularmente e criámos as nossas redes sociais também e começámos a estruturar melhor o nosso trabalho. Percebemos também que, para concretizar os nossos projetos, seria importante criar uma estrutura própria. Foi um dos nossos objetivos que saiu da Graciosa, foi criar uma associação que nos apoiasse financeiramente aos nossos projetos e às nossas ideias. Foi então que surgiu a Associação BioJ, a Rede Nacional de Jovens das Reservas da Biosfera. É uma associação nacional e que neste momento estamos a ganhar fundos para a sua oficialização. Há um outro marco muito importante que temos que destacar, que é o facto de já termos conseguido uma sede nacional e que, pelo que sei, não existe em lugar nenhum do mundo, ou seja, é a primeira sede física nacional para uma rede de jovens. Tenho que deixar um agradecimento especial à Nossa Senhora Presidente da Câmara, Catarina Cabeceiras, e à Câmara Municipal de Adelas, pela cedência do espaço para a nossa sede.
Este é um passo muito importante para nós, tanto quanto sabemos, é uma situação única e que vai permitir consolidar a nossa rede, desenvolver os nossos projetos, acolher jovens e ainda dar mais força ao trabalho que queremos fazer. Vai ser um ponto de encontro e de criação e de partilha, um espaço onde possamos transformar ideias e ações concretas. É com isso também, é um grande objetivo das reservas da biosfera, que é ter territórios de equilíbrio entre a oportunidade e a construção coletiva. Para terminar, então, deixo um convite a todos os jovens que vivem, estudam ou trabalham numa reserva da biosfera, juntem-se a nós. Os jovens há mais tempo, digamos assim, os adultos, também podem apoiar a nossa associação e a nossa rede, com ideias também. A vossa participação é, sem dúvida, muito importante e é o que faz falta. Já temos bastantes ideias, coisas que nós queremos fazer, mas novas ideias são sempre vindas e nova energia é o que não falta nesta sala. E os nossos territórios dependem disso, da vossa criatividade e da vossa vontade de fazer a diferença pelos nossos territórios, pela nossa reserva e pela nossa casa. Muito obrigada. Muito obrigado, Naíde. Já não havia há uns tempos, mas continua igual a si própria. Sempre despachada. Ainda bem. É a gente ativa que nós precisamos. Muito obrigado. De seguida, vamos voltar a quem nos acompanha através da emissão online e vamos passar a dar a palavra à Sra. Secretária Executiva da Comissão Nacional da Unesco. Boa tarde. Gostaria de começar por cumprimentar a Sua Excelência, o Sr. Secretário Regional do Ambiente e da Ação Climática, Dr. Alonso Miguel, a quem agradeço o convite para estar presente nesta cerimónia, apesar de virtualmente, neste caso. Cumprimento os senhores representantes dos órgãos municipais autárquicos. Eu não consegui apanhar os cargos nem os nomes, mas percebi que estavam presentes e cumprimento. E também cumprimento o presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária de Velas. Não sei se está alguém na escola profissional, mas também cumprimento. E, claro, aqui o Dr. Marco Rebelo, o Sr. Presidente do Comitê Nacional para o programa do MAB, Man and Biosphere, ou Homem e Biosfera, com quem ontem tive o gosto de estar durante não sei muitas horas no aeroporto das Lajes. Não foi na Ilha Terceira, foi no aeroporto das Lajes. Cumprimento, last but not least, em último lugar, mas não menos importante, o Dr. Paulo Silveira, e que gostaria também de felicitar particularmente pelo programa que desenvolveu de celebração do 10º aniversário das Pajãs de São Jorge enquanto biosfera. Eu teria tido imenso gosto em estar presente ontem, mas estou na mesma com grande empenho nesta sessão sobre este aniversário. Vi no site da Escola Básica e Secundária de Velas, e eu penso que estão na Escola Básica e Secundária de Velas, eu só vejo uma pequena sala, algumas pessoas à frente, uma sala com algumas pessoas, não sei identificar, mas vi que no site da escola, essa escola tem por missão ser um alicerce do futuro e que tem previsão formar pessoas autónomas, empreendedoras, colaborativas e felizes, o que eu acho magnífico. E, aliás, por coincidência, hoje, dia 20 de março, é o Dia Internacional da Felicidade. O Dia Internacional da Felicidade foi proclamado pelas Nações Unidas em 2012 e reconhece a importância da felicidade e do bem-estar das populações, que devem ser objetivos universais e devem ser objetivos inscritos nas políticas públicas. Portanto, esses aspectos não são de menos importância. Mas também felicidade aqui não é apenas estar sempre a sorrir ou a rir. Felicidade é muito mais do que isso. A felicidade é reconhecer o direito a viver num ambiente protegido, haver um crescimento económico amigo do ambiente, ou sustentável, como queiram, em que não haja pobreza e que o bem-estar das pessoas seja central nas políticas públicas. Portanto, é este o objetivo do dia, os valores que estão a ser chamados pelas Nações Unidas ao celebrar este dia 20 de março como o Dia da Felicidade. E é uma feliz coincidência estarmos aqui hoje, porque justamente as reservas da biosfera correspondem exatamente a este desidrato
de viver de modo a contribuir, a que a biodiversidade não esteja a ser posta em causa, que o desenvolvimento económico seja amigo da natureza e daí naturalmente resulta um ambiente mais protegido, resulta não só maior saúde física e mental das populações, mas que é o mais importante do que isso, que valores são esses? São esses os valores que devemos, acho eu, promover, e se temos a inteligência de querer continuar vivos, não só na nossa vida, mas no planeta, porque às vezes as coisas estão ao contrário, pensamos que é por acumular não sei o quê, que vamos atingir alguma coisa, mas se o planeta não estiver cá, nem as pessoas, ou se nós não estivermos vivos, portanto os valores devem ser invertidos. E justamente a Reserva da Biosfera de São Jorge é uma área de excelência, como tantas outras, o Dr. Marco Rebelo já falou, é uma área de excelência que vos deve orgulhar imenso e que continuar este sentido de proteger e de divulgar e de mostrar aos jovens, neste caso aos estudantes, o que é que significa e o papel que todos têm nesta proteção e neste desenvolvimento em que todos alcançam melhores condições de vida materiais, mas de forma que não dilapidam o nosso ambiente. E nessa medida as reservas da biosfera, como disse o Dr. Marco Rebelo, estão ligadas à Unesco porque resultam de um programa científico desta organização internacional e são aprovadas pela Unesco. Como também já disse o Dr. Repetido muito, mas estamos em sintonia, a Unesco é uma organização da Organização das Nações Unidas e é uma palavra Unesco que resulta de um conjunto de palavras, que chama-se um acrónimo. E estas palavras significam, em português, portanto, Unesco é um conjunto de palavras em língua inglesa, que em português significa Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Esta organização, a Unesco, foi criada a seguir à Segunda Guerra Mundial e tinha o objetivo de promover a paz e a colaboração entre as nações através da educação, da ciência e da cultura. Mais tarde juntou-se a este mandato a área da comunicação e da informação. Porque esta Segunda Guerra Mundial, considerada a guerra mais mortífera, há uma estimativa, as estimativas não sabem exatamente, mas entre 70 a 85 milhões de pessoas que morreram, e na altura os governantes consideraram que era necessário fazer algo para impedir guerras futuras. E então não era suficiente haver acordos políticos entre os políticos, os diplomatas, tinha que haver acordos entre todos que promovessem a solidariedade da humanidade e a cooperação entre todos. Portanto, não apenas um acordo, criou-se mais um tratado internacional, não. Uma organização criada por um tratado que promovesse a colaboração entre os povos do mundo e a sua solidariedade. E nascendo a seguir a uma guerra, tinha por base o lema: nascendo as guerras na mente dos homens, é na mente dos homens que devem ser erguidos os baluartes da paz. E a mente dos homens aqui é a educação, a promoção da educação, da ciência, da cultura e da comunicação e da informação. Como disse, a Unesco foi constituída a seguir à Segunda Guerra Mundial em 16 de novembro de 1945, mas só em 1946 entrou em vigor, portanto, este acordo que a criou entrou em ação. E, portanto, neste ano a Unesco celebra 80 anos e é constituída por 194 membros, é o mundo inteiro. Os objetivos principais da Unesco são promover uma educação de qualidade para todos, que promova sociedades mais justas e mais pacíficas, estimular a ciência, a inovação, a cooperação entre os cientistas em todo o mundo, a nível internacional, proteger o património cultural e natural, defender a liberdade de expressão e de informação e dos jornalistas, valorizar a diversidade cultural, porque todos têm direito à sua cultura, não há uma cultura melhor que as outras, nomeadamente as Feiras de São Jorge, têm a sua cultura, portanto todas as culturas devem ser respeitadas, protegidas, e essa diversidade deve ser algo que os Estados devem proteger. E, enfim, o grande objetivo da Unesco é construir uma cultura de paz, porque isto, no final do dia, para que serve? Para vivermos em paz. Porque senão, se não houver paz, não há mais nada. Em Portugal, a Unesco atua através de uma Comissão Nacional, que eu tenho a honra de ser secretária executiva, e de várias redes
nacionais. A rede das escolas associadas, a rede das bibliotecas associadas, a das cátedras Unesco, que são universidades, as associações e clubes para a Unesco, as cidades de aprendizagem, as cidades criativas, a rede dos sítios de património mundial, a dos geoparques mundiais da Unesco, as reservas da biosfera, que nos trouxe até aqui. E nos Açores existem, destas redes todas que eu enunciei, existem reservas da biosfera, 4, que já sabem, as Fajantes de São Jorge, o Corvo, a Graciosa e as Flores. Existe um geoparque mundial que agrega as 9 ilhas, 2 sítios do património mundial da Unesco, a zona central do Centro Histórico da Angra do Heroísmo e a paisagem da cultura da Vinha da Ilha do Pico, 2 cidades de aprendizagem, que é uma rede de cidades, de câmaras municipais, a Lagoa e Praia da Vitória, 3 bibliotecas associadas, Lagoa, Horta e Corvo. Velas não têm ainda. Estava aqui uma pequena indireta. 9 escolas associadas na Unesco, na Terceira, São Miguel e no Corvo. Velas ainda não tem, nem a Calheta, nem outras partes da ilha, São Jorge. 2 cátedras Unesco da Universidade dos Açores. E tem 4 associações e clubes para a Unesco. 3 em São Miguel e 1 na Ilha Terceira. Como disse, a Unesco celebra 80 anos, mas o seu mandato não está passado, não está morto, continua vivo, atuante, e não vou dizer que é mais necessário do que nunca, porque foi sempre necessário, e o facto de continuar, apesar de ser uma organização que nasceu para evitar a guerra, o facto de haver guerra não significa que a organização não tenha um propósito útil e importante e seja de facto o caminho. Acho que não se inventou ainda melhor caminho do que promover a paz através da educação, porque através da educação nós tomamos melhores decisões, elegemos políticos que tomam boas decisões e por aí adiante. Portanto, a educação, a cultura, a ciência, a comunicação e a informação continua a ser esta a melhor estratégia para a paz. E outra estratégia específica da Unesco, que são todas estas redes que eu mencionei, isto não são nomes, que não são listas que eu debitei de redes, não. O que a Unesco pretende com estas redes que eu falei é envolver todos. As cidades, os governos, as universidades, as escolas, as associações, todos podem estar envolvidos neste trabalho da Unesco. Como disse, faz 80 anos, mas continua atual. A Unesco, o mandato da Unesco é muito largo, muito vasto e é adaptado, vai evoluindo ao longo do tempo. Neste momento, a Unesco dedica-se a temas, sem todos os outros continuam, a educação de qualidade, a diversidade cultural, continua, a proteger o ambiente, tudo continua. Mas há temas que vão evoluindo consoante os nossos dias. E neste caso, a Unesco adotou regras para a ética da inteligência artificial, que é um tema que nos deve ocupar, e não digo preocupar, mas ocupar. Ética da inteligência artificial, um guia para a inteligência artificial na educação e na investigação. E também, obviamente, as alterações climáticas. Portanto, são grandes desafios do nosso tempo e a Unesco evolui e vai acompanhando estas matérias. E como eu disse, a Unesco procura associar todos no seu mandato e essa medida, todos estão chamados a colaborar, as câmaras, os governos regionais, os governos nacionais, os jovens, e faço aqui um desafio, mais direto do que indireto, há bocadinho foi mais indireto, é a São Jorge, que já tem integra um geoparque, já tem reservas da biosfera, possa também associar-se à rede de escolas associadas da Unesco, que pode colaborar, pode apresentar uma candidatura, podem contactar a Comissão Nacional, que nós daremos todas as informações, associar assim os professores da escola e os jovens a este trabalho da Unesco, quer em colaboração com a reserva e o geoparque, quer por si de outras formas. E também sem excluir candidaturas dos clubes Unesco e das bibliotecas municipais. Porque quanto mais, todos não são poucos, o nosso trabalho é muito grande, este trabalho de promover a paz de uma forma, através da educação, da cultura e da ciência, da informação, precisa de todos. E todos têm o seu papel. Não são só os decisores políticos, não são só os diplomatas, o cidadão, qualquer pessoa, os jovens, nós todos podemos dar um contributo. E é esse o desafio que a Unesco nos coloca a todos. Muito obrigada pela vossa atenção. Não sei se esti imenso tempo, espero que não. Obrigada. Muito obrigado, Dra. Rita Brasil Brito.
as suas palavras acho que não poderiam ser mais certas hoje em dia do que de facto defender a paz. É o elemento essencial para termos todos um futuro melhor e digno, e obviamente quando digo isto, digo para vocês que estão à nossa frente e que são jovens. Eu pegaria novamente a Jean-Paul Sartre, que eu sei que vocês não gostam da filosofia, mas temos pena, é a minha área, e lembrem-se, somos todos livres, mas a minha liberdade acaba onde começa a do outro. Ou seja, se nos respeitarmos todos e aprendemos a respeitar isso, viveremos claramente num mundo melhor. Mas não me vou alongar com isto, que não vou dar aulas hoje, portanto vamos continuar com alguém que teríamos muita honra cá ter connosco, mas infelizmente os aviões não conseguem voar com o nosso vento norte, que é de facto terrível, para tentar aterrar aqui. Vamos passar, obviamente, a palavra, e para encerrar esta sessão, a Sua Excelência, o Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel. Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária de Velas, o nosso anfitrião, Sra. Presidente da Câmara Municipal de Velas, Sra. Presidente da Assembleia Municipal da Calheta, caros Presidentes e Representantes das Juntas de Freguesia, a Sra. Presidente do Comitê EMAB, a Sra. Secretária Executiva da Unesco, um cumprimento também muito especial ao Sr. Diretor do Serviço do Ambiente e Ação Climática da Ilha de São Jorge, e na sua pessoa cumprimentar todos os colaboradores da Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática, senhores Conselheiros da Reserva de Biosfera das Fajãs de São Jorge, a Sra. Coordenadora das reservas da Reserva da Biosfera das Fajãs de São Jorge, aliás, é coordenadora das Reservas da Biosfera dos Açores, melhor dito, senhoras e senhores professores, caríssimos alunos, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Uma primeira nota, naturalmente, para lamentar não ter sido possível estar presencialmente aí em São Jorge convosco, como estava planeado, mas infelizmente não foi de todo possível devido às condições meteorológicas que se têm feito sentir e aos constrangimentos associados ao nível dos transportes aéreos e marítimos. Lamento, sobretudo, também pelo empenho, pelo brio que verifiquei por parte de todas as entidades na preparação das atividades programadas, mas esta é uma realidade que todos nós bem conhecemos nos Açores, que faz parte da nossa condição de ilhéus. Ainda assim, é com enorme satisfação e orgulho que presido por esta via telemática esta sessão comemorativa do 10º aniversário da Reserva da Biosfera das Fajãs de São Jorge, inserida enquanto evento de espelho nesta 4ª edição do Festival das Reservas da Biosfera de Portugal, um festival que tem vindo a afirmar como uma referência na promoção dos territórios sustentáveis e na valorização do nosso património natural, cultural, humano e identitário a nível nacional. Esta 4ª edição assume um significado particularmente especial, não apenas porque coincide com o 10º aniversário da mais jovem Reserva da Biosfera dos Açores, mas também porque assinala um ciclo que iniciamos há 4 anos nos Açores, com o objetivo de dar visibilidade e de valorizar cada uma das nossas 4 reservas da biosfera, um ciclo que teve início na Ilha Graciosa em 2023, teve continuidade aí na Ilha de São Jorge em 2024, migrando para as Flores em 2025 e terminando este ano no Corvo. Queria, de facto, dar nota de que a semana passada regressei da Ilha do Corvo de coração cheio, com a participação na sessão de abertura do festival naquela ilha, enquanto anfitriã desta edição de 2026, e que também conta com um programa bastante rico e diversificado, com atividades diversas, e que, na verdade, foi para mim um momento muito especial também poder levar este evento, este festival, à mais pequena ilha dos Açores e ver também a adesão que houve por parte de toda a comunidade corvina. Hoje, nesta ocasião, sinto-me também extremamente orgulhoso do percurso que tem vindo a ser traçado na Reserva das Fajãs, da Reserva da Biosfera das Fajãs de São Jorge, que evidentemente é uma ilha dona de uma extraordinária beleza paisagística, que está indelevelmente marcada às suas deslumbrantes fajãs, que concentra ecossistemas de grande valor ecológico e um património natural que é de facto singular. É um território que constitui um dos exemplos mais expressivos daquela relação harmoniosa entre o homem e a natureza que já se falou há pouco, e que tem uma comunidade
muito resiliente, que tem sabido resistir ao longo do tempo às agruras desta condição arquipelágica, remota e dispersa, e tem sabido adaptar-se a cada novo desafio, garantindo sempre um equilíbrio entre a conservação, a identidade cultural e o desenvolvimento sustentável, e são esses os pilares que são absolutamente centrais no programa Man and Biosphere da Unesco. Portanto, São Jorge é um território com uma forte dimensão histórica, cultural, que tem sabido preservar e manter bem vivas as suas tradições e práticas únicas, que se destaca pela sua hospitalidade, pela sua gastronomia, pelo artesanato, pelos produtos únicos que tem, muitos dos quais, como sabem, também ostentam a marca da Biosfera Açores, como o atum, as espécies, outra doçaria tradicional, o café ou, claro, o queijo de São Jorge. O queijo de São Jorge que é um produto icónico e secular, que é reconhecido mundialmente, que tem uma denominação de origem protegida e que tem uma enorme importância para a economia da ilha e que neste preciso momento, tem em curso uma candidatura a Património Cultural Imaterial da Unesco, no sentido de valorizar os saberes e as técnicas tradicionais da sua produção. E, portanto, não há qualquer margem para dúvidas. Os Açores são um sítio absolutamente especial, com um extraordinário património natural, cultural, histórico, que nos diferencia, que nos valoriza e que nos projeta no exterior. Uma riqueza ímpar que nos tem valido um profundo reconhecimento internacional, materializado não apenas por este reconhecimento, esta classificação de 4 das nossas 9 ilhas como reservas da biosfera, mas por muitas outras distinções, algumas delas faladas há pouco nas intervenções que me antecederam. Nós temos 41 áreas classificadas no âmbito da Rede Natura 2000, temos 13 sítios designados como sítios Ramsar, como sabem, zonas úmidas de relevância internacional, temos a atribuição do galardão da Carta Europeia do Turismo Sustentável às terras do Priolo, temos as nossas ilhas do Triângulo reconhecidas como biorregião e temos o nosso Geoparque Açores integrado na Rede Mundial de Geoparques da Unesco. Os Açores são dos poucos sítios do mundo que são designados por MIDAS, Multi-Internationally Designated Areas, que no fundo concentram os sítios Ramsar, os sítios Património Mundial da Humanidade, as reservas da biosfera e os geoparques mundiais da Unesco. Não menos prestigiante é também o reconhecimento de termos sido o primeiro arquipélago do mundo certificado como destino turístico sustentável pela Earthcheck e neste momento já com uma certificação nível ouro. Evidentemente, todas estas distinções fortalecem uma imagem de sustentabilidade que é cada vez mais procurada, mais valiosa e que por isso também representa um extraordinário ativo turístico e um catalisador para o nosso desenvolvimento económico e social. No entanto, todo este património tem tanto de valioso como de frágil e sobre nós recai esta enorme responsabilidade coletiva e individual de garantir a sua proteção e valorização num processo contínuo e que exige uma reflexão e uma adaptação constante aos novos desafios. Para o efeito, nos últimos anos, tem sido realizado um esforço muito significativo por parte do Governo Regional dos Açores para assegurar a preservação, a monitorização e a valorização do nosso património natural e da nossa qualidade ambiental, elementos que também são essenciais para efeitos do reconhecimento dos territórios como reservas da biosfera. Tem sido um impulso materializado desde logo pela criação da Rede Regional de Áreas Protegidas, dos Parques Naturais de ilha, mas também através da criação dos nossos Centros de Interpretação Ambiental e da implementação de diversos instrumentos de gestão do território. Eu dou nota de que a Ilha de São Jorge, por exemplo, possui cerca de 1/4 do seu território integrado no Parque Natural de Ilha, abrangendo um património vasto e singular, que inclui o Monumento Natural da Ponta dos Rosais, diversas áreas protegidas para a gestão de recursos, de habitats e de espécies, a área de paisagem protegida das Fajãs do Norte, onde se destaca evidentemente a Fajã da Caldeira de Santo Cristo, mas também a Fajã dos Cumes, sendo que estes são ex-libris não só de São Jorge, mas de toda a região. E o Parque Natural integra ainda 3 sítios da Rede Natura 2000, 2 sítios Ramsar e 8 geossítios integrados no Geoparque Mundial da Unesco,
4 dos quais de relevância nacional. Dentro destas áreas protegidas, tem sido realizado um trabalho absolutamente notável de gestão integrada através do Serviço de Ambiente e Ação Climática da Ilha do Pico, do Parque Natural de Ilha, com um contributo também muito importante por parte da Inspeção Regional do Ambiente, dos nossos vigilantes da natureza, de diversos outros departamentos governamentais, das autarquias, com um conjunto de ações e projetos de recuperação e renaturalização dos nossos habitats, do controle de espécies invasoras, da plantação de espécies endémicas, de monitorização da biodiversidade, de manutenção de linhas de água e de trilhos, que assumem uma especial relevância não apenas para a preservação do património natural, mas também para o bem-estar e a segurança das nossas populações. Para o efeito, importa sublinhar também o papel estratégico que tem sido assumido pelos projetos LIVE que estão em curso na região, e portanto, dos quais tiveram também incidência na Ilha de São Jorge, designadamente o projeto LIVE Vidália, que neste momento já terminou, já está concluído, mas também o projeto LIVE IP Azores Natura e o projeto LIVE IP Climase, no âmbito dos quais já foram investidos na Ilha de São Jorge cerca de 800 mil euros. Esse investimento tem permitido o reforço da vegetação natural e a recuperação de alguns dos habitats prioritários, como por exemplo a Fajã dos Cubos, também através deste reforço da vegetação natural, da plantação de exemplares de espécies endémicas e do controle e remoção da flora exótica invasora. Também têm sido feitos investimentos muito significativos e importantes para dotar as equipas do Serviço de Ambiente e Ação Climática com meios adequados para dar uma resposta a estes desafios que nos são colocados ao nível da conservação da natureza e da preservação do ambiente, designadamente através da aquisição de equipamentos operacionais, máquinas industriais, viaturas, uma embarcação, tudo isto também num investimento que já supera os 300 mil euros, para além do investimento e da aposta na realização de formação específica para os nossos operacionais e técnicos. Queria também dar nota para um outro investimento que nos parece muito relevante ao nível das condições para a gestão de resíduos, algo que também é muito importante numa reserva da biosfera. E neste momento, nos últimos 3 anos, a Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática realizou um investimento de cerca de 1,7 milhões de euros para a reestruturação do Centro de Processamento de Resíduos da Ilha de São Jorge, para a adaptação à recolha seletiva de biorresíduos, também com a aquisição de equipamentos industriais para a melhoria da operacionalização do centro e, neste momento, também já com a conclusão da instalação de novas linhas de triagem para a modernização dos processos de reciclagem. Tudo isto é fundamental para assegurar o desenvolvimento sustentável da Ilha de São Jorge. E, portanto, estes investimentos demonstram bem o empenho do Governo Regional nesta matéria, com, evidentemente, o objetivo de exponenciar aquilo que melhor tem a ilha para oferecer, mas sem prescindir da preservação do seu património. E há pouco também foi falado de uma outra aposta que tem sido feita, refere-se à oferta de atividades de sensibilização ambiental escolar, que todos os anos é promovida pela Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática e direcionada a todas as escolas da região, enfim, versando sobre as mais diferentes matérias, alterações climáticas, economia circular, gestão de resíduos, conservação da natureza, qualidade da água e do ar, mas que desde 2023 passou a integrar formalmente as reservas da biosfera e, portanto, na oferta que é disponibilizada a todos os nossos alunos há vários conteúdos que são relacionados com as nossas reservas da biosfera e eu julgo que isso é muito importante, até do ponto de vista pedagógico, porque há aspectos que é fundamental que se perceba, é fundamental que se compreenda, por exemplo, que o Estatuto de Reserva da Biosfera não é em si um instrumento de proteção da natureza e também não é sinónimo de paisagens pristinas que não são intocadas ou que são reservas naturais integrais, porque se assim fosse, esta chancela da Unesco não seria adequada aos Açores, uma vez que a esmagadora maioria das nossas paisagens são humanizadas. E, portanto, ser reserva da biosfera é, de facto, um prestigiante reconhecimento por parte da Unesco, da capacidade que temos tido em assegurar um equilíbrio entre a responsabilidade de proteger o nosso património natural, identitário e cultural e a necessidade que temos, ao mesmo tempo, de estabelecer um caminho para o progresso e para o desenvolvimento. É uma celebração de uma relação harmoniosa entre o homem e a biosfera, da nossa identidade e também do nosso respeito pelo meio ambiente.
No fundo, é uma distinção pelo uso sustentável que temos conseguido fazer do nosso território, honrando também as anteriores gerações pelo magnífico património que nos deixaram e assumindo a responsabilidade também de poder legar esse património às futuras gerações. É sermos todos elementos do mesmo ecossistema, que se tiver uma gestão responsável, pode dar um grande contributo para a promoção do consumo dos produtos locais, para a valorização dos nossos saberes tradicionais, potenciar o turismo de natureza e assegurar que há um crescimento económico que é feito de forma equilibrada e sustentável. Dou também nota que em 2026, como também foi referido há pouco, será revisto o plano de ação da Reserva da Biosfera de São Jorge, e que se espera que desse processo possa resultar um plano execuível, devidamente adaptado à realidade da ilha, porque, em bom rigor, também de nada serve nós construirmos planos muito extensos, com demasiadas medidas, se depois eles não forem concretizáveis. Portanto, é fundamental, nesta matéria, também assegurar que há um envolvimento de todos no cumprimento das ações que querem ser introduzidas nesse plano, mantendo uma participação ativa e colaborativa ao longo do respectivo tempo de vigência, e aproveito para dar os parabéns e agradecer o envolvimento de todos os parceiros ao longo dos anos na execução do atual plano de ação da Reserva da Biosfera das Fazãs de São Jorge, esperando que possa haver aqui de facto sempre um envolvimento ativo, porque só assim também é que se conseguem executar com sucesso os planos e honrar estas prestigiantes distinções que nos são atribuídas, e neste caso a distinção de Reserva da Biosfera das Fazãs de São Jorge pela Unesco. Minhas senhoras e meus senhores, antes de terminar, gostaria apenas de deixar ficar naturalmente alguns agradecimentos, desde logo uma palavra de agradecimento e de reconhecimento a todos os parceiros, convidados, colas, às câmaras municipais de Velas e Calheta, às associações e às outras entidades que estiveram envolvidas na preparação destas comemorações do 10º aniversário da Reserva da Biosfera de São Jorge, e também nos eventos de espelho que estão a ser realizados no âmbito da 4ª edição do Festival das Reservas da Biosfera de Portugal. Permitam-me também, e sobretudo, deixar ficar um agradecimento muito especial na pessoa do Sr. Diretor do Serviço de Ambiente e Ação Climática da Ilha de São Jorge, o Dr. Paulo Silveira, por toda a competência, pela dedicação e pelo extraordinário trabalho que tem realizado, que muito nos orgulha, estendendo também esses cumprimentos à Sra. Coordenadora das Reservas da Biosfera, a Dra. Marta Betancourt, por este importante papel também na articulação e coordenação das nossas reservas, e com isso a todos os colaboradores da Secretaria Regional do Serviço de Ambiente e Ação Climática de São Jorge, por todo o empenho, o profissionalismo e pelo amor à camisola, que efetivamente o trabalho que desempenham diariamente contribui de modo muito decisivo para o desenvolvimento sustentável da ilha e dos Açores. E, portanto, esta celebração não representa apenas um ponto de chegada, mas sim também um inspirador ponto de partida num percurso de a valorização do nosso património natural, cultural, histórico, identitário, para a resiliência do nosso território e também para o desenvolvimento de um sentimento de pertença das nossas comunidades às suas reservas da biosfera, que de facto é uma distinção que é um motivo de enorme orgulho para todos os açorianos. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, chegamos ao final desta sessão comemorativa, marcada por intervenções que enriqueceram a nossa reflexão e reforçaram a importância da reserva da biosfera das Fazãs de São Jorge. A todos os oradores, o nosso sincero agradecimento pelas palavras, pelo conhecimento partilhado e pelo compromisso demonstrado com este nosso território que é único. Uma palavra final de reconhecimento a todos os presentes, cuja participação dá ainda mais significado a esta celebração. Aos convidados e, obviamente, aos jovens que são vocês, que é para vocês que trabalhamos todos os dias. E que este 10º aniversário seja não apenas um marco, mas também um renovado ponto de partida para continuarmos a valorizar, proteger e promover as nossas Fazãs. Muito obrigado a todos e sejam felizes.